Vamos com imagens ao vivo do julgamento lá da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dando início a essa primeira sessão do julgamento de Jair Bolsonaro. A gente está acompanhando pela TV Justiça. Gostaria só de trazer mais umas informações. O ex-presidente Jair Bolsonaro teria enviado mensagens a aliados nessa manhã, ou pelo menos uma mensagem dizendo que está confiante na justiça, que está sendo vítima de perseguição político-judicial. Aliás, chegando agora também a Brasília, nessa manhãzinha, o ex-presidente Bolsonaro reafirmou que cabe a ele, o que resta é realmente seguir confiando na justiça. Também Flávio Bolsonaro, ontem em entrevista à nossa repórter, a Sara Pérez, já para ele, Flávio disse que certamente querem Bolsonaro preso, que esse é um objetivo reto e certo, direto, e, claro, tirá-lo da competição política aqui no Brasil também. Podemos ir nessa, a gente vai voltar a falar sobre esse julgamento daqui a pouquinho com o André Marcília, o advogado, também Silvio Navarro participa ainda hoje, falando de escândalos na hidrelétrica de Itaipu, e a gente está de olho aqui, Paulo Gonet, procurador-geral da República, justamente ele que fez o relatório da PGR para apresentar ao Supremo, fala nesse momento. Vamos ouvir o que ele está falando agora, rapidinho, então. Pedia-se insistentemente uma intervenção militar ou intervenção federal, eufemismos para a ruptura pela força do regime constitucional. Vale dizer, golpe. O intuito era o de manter a militância apaixonada e disposta a aceitar soluções de violência contra a ordem constitucional. Os meses de novembro e dezembro de 2022, após o resultado das eleições, foram perturbadores. Fatos atordoantes que se seguiram ao resultado das eleições foram descobertos durante a proficiente investigação da Polícia Federal. Em novembro de 2022, oficiais do Exército, auxiliares de comandantes de regiões e de setores estratégicos, vinculados às forças especiais da arma, chamados Kids Pretos, se reuniram para estabelecer forma de atrair a alta cúpula do Exército ao golpe a que estavam dando curso. Houve, então, pressões iníquas por meio de cartas e agitações entre colegas para que o comandante do Exército e o alto comando impedisse que Lula da Silva assumisse o cargo para o qual fora eleito. De novo, o objetivo era manter o presidente Bolsonaro no poder. O grupo contava com influenciadores digitais, atacando em ambientes virtuais de impacto nos meios castrenses os oficiais generais que se opunham à quebra da legalidade. Está denunciado um general de excepcional prestígio na arma, que comandava batalhão de Kids Pretos e que aceitou executar ato formal de rebeldia contra a ordem constitucional que o presidente assinasse. Foram concebidas minutas de atos de formalização de quebra da ordem constitucional. O presidente da República à época chegou a apresentar uma delas, em que se cogitava da prisão de 2 ministros desta corte e do presidente do Senado Federal. Mais adiante, numa revisão, concentrou a providência na pessoa do ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O ministro da Defesa também reuniu os comandantes militares para lhes propor ato consumativo de golpe, obtendo a adesão do comandante da Marinha e a recusa dos comandantes das outras 2 armas. Descobriu-se a esse propósito, em gabinete privado do ex-presidente, minuta de discurso em que ele anunciava as medidas excepcionais e depunha o governo legitimamente eleito, sob o argumento de que, aspas, a legalidade nem sempre é suficiente. A resistência dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica lhes custou o recrudescimento de campanhas públicas de ódio por parte da organização criminosa, no intuito de trazer os legalistas para o golpe e de estimular outros oficiais à iniciativa perversa. Bom, Paulo Gonet, então, falando neste momento, ele que faz um discurso de abertura, um resumo da denúncia, contrapontos e traz alguns fatores que devem ser avaliados ainda hoje. Gonet, que teria dito em bastidores que esse julgamento de Bolsonaro para ele teria um resultado imprevisível, e também, só lembrando que a defesa de Jair Bolsonaro, segundo a ordem do julgamento, deve ser a terceira a falar nesta terça-feira em Brasília, lá no Supremo. Bom.